Olá a todos, bem-vindos à Escola Ketonite. É com prazer que trazemos até ti mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, já vamos na nossa quinta aula desta série que tenta explicar uma teoria que eu criei que chama-se 8 Yaven. Portanto, ainda não sabemos porque é que se chama 8 nem Yaven, mas havemos lá chegar. Hum, Como tu sabes e como já viste em aulas anteriores, este estudo pretende interpretar um pouco do capítulo 17 de Apocalipse e como tu podes ver, hoje vamos falar sobre as sete cabeças. Para aquilo que nós já estudamos em aulas anteriores, as sete cabeças pertencem exatamente à besta. A besta, deste mesmo capítulo de 17 de Apocalipse, tem sete cabeças. E hoje vamos falar sobre essas sete cabeças e o que é que significa, à luz das Escrituras, como é óbvio, o que é que elas são, ou o que é que nós podemos interpretar sobre essas sete cabeças. Como tu sabes, não existe nenhum animal no nosso planeta, ou pelo menos conhecido, que tenha sete cabeças, não é? Também já vimos que besta possivelmente não é uma besta, não é? Se quiseres podes pesquisar na primeira teoria 666 Yavanim, onde eu falo sobre a besta do Apocalipse, e também aulas posteriores e seguindo exatamente essa mesma interpretação que foi feita nessa mesma teoria, tu vais reparar que besta tem um significado mais amplo, não é? Do que propriamente um animal. Não é? Obviamente que as características desse mesmo animal também serão interpretadas à luz de, da sequência que essa mesma besta pode significar, não é? Como é óbvio. Não é? Deus usa todas as características dessa mesma besta para chegar a uma conclusão. Como tu podes ver aqui nesta imagem excelente, nós temos aqui sete cabeças, não é? Sete cabeças. Hoje nós não vamos interpretar essas mesmas cabeças, isto é, nós não vamos dizer o que é que cada uma delas significa. Vamos apenas, e agora eu digo apenas, dar a interpretação do anjo. Ok? A interpretação do anjo. Obviamente que depois temos que fazer mais qualquer coisa, como tu vais ver já a seguir, não é? Nós vamos ter que fazer alguma coisa a seguir, mas não será nesta aula. Posso-te já garantir que não é nesta aula. Como tu sabes, na aula anterior nós ficamos no versículo 8, não é? E então agora vamos passar para o versículo 9, que diz assim: aqui o sentido que tem sabedoria. Ora, repara só como começa este versículo. Aqui o sentido que tem sabedoria. Isto é, não podemos olhar para isto com indiferença, ou como achando que isto é muito fácil, não é? Porque se tem sabedoria é porque alguma coisa tem que ser estudada, não, que está um bocadinho para além daquilo que está aqui escrito, não é? Mas diz assim: as sete cabeças, quem é que tem estas sete cabeças? Exatamente, a besta, muito bem. São sete montes. E agora repare, sobre os quais a mulher está assentada. Ora, nós já vimos que esta mulher possivelmente significa exatamente a cidade de Roma, não é? E agora diz que esta mulher está assentada sobre sete montes. E a pergunta que eu faço é a seguinte: será que Roma está assente sobre sete montes? Isso é uma pergunta que nós vamos responder depois mais para a frente. Não vamos responder hoje. Portanto, as cabeças da besta, as sete cabeças da besta, e repara que aqui o anjo está a dar a interpretação, são sete montes. E que tu vês aqui ao lado a imagem, são exatamente sete montes. Mais nada. É só isto. E agora vou-te ler aqui a minha interpretação, ou a minha justificação, podemos assim dizer. O anjo revela que as sete cabeças são sete montes. Portanto, o anjo faz esta revelação, ou esta interpretação.
Ele está a interpretar a visão dada a João. Portanto, ele primeiro viu a besta tem 7 cabeças, e portanto, à partida, não é? O anjo diz que são 7 montes, e para mim são 7 montes. Ok? Portanto, o anjo mostra-lhe a besta tem 7 cabeças, não é? E o anjo diz que essas cabeças são 7 montes. Temos então duas pistas sobre a realidade desta mulher na época de João e agora no presente. Portanto, muitas interpretações, e tu podes ver para a frente. Eu não vou dizer se estão certas, se estão erradas, nem é esse o meu objetivo. Mas tu vais ver que as pessoas vão interpretar isto de muitas maneiras, não é? Porque depois vão passar isto para o futuro e depois numa época que não tem nada a ver com a época de João. Esta realidade da mulher, está bem? É da época de João. Ok? Presente. Não é para a frente nem para trás, seja para o que for. Era na época de João. Portanto, o anjo diz que a mulher está assentada sobre muitas águas. Se tu viste logo no início do capítulo 17 de Apocalipse, a mulher está assentada sobre muitas águas. E repara, e ela também está assentada sobre 7 montes. Ora, aqui parece-me que há aqui uma contradição, não é? Parece que existe aqui uma contradição, porque uma coisa é estar assentada sobre muitas águas. Outra coisa é estar assentada sobre 7 montes, não é? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só se nesses montes houvesse muita água. Também podia ser. Mas eu penso que a ideia é exatamente outra. E eu vou-te dizer que esta contradição é exatamente aparente, pois, e agora repara, muitas águas é em sentido profético, isto é, muitas águas têm que ser interpretado, porque é profético. Mas 7 montes é literal, então não precisa de interpretação. Porquê? Porque é uma interpretação do anjo. Então quer dizer que a mulher está sentada sobre muitas águas, nós ainda não sabemos o que é que significa muitas águas, mais para a frente nós vamos ver o que é que isso significa. Está no capítulo 17 de Apocalipse, se quiseres podes ler e vais ver qual é o significado de muitas águas. Mas, no sentido literal, esta mulher está assentada sobre 7 montes. E se tu fores ver a história, Roma é conhecida exatamente como a cidade das 7 colinas, dos 7 montes. Okay? Portanto, aqui mais uma justificativa para que esta mesma mulher, não é? Cidade de Roma, está assentada sobre 7 montes. Portanto, mais uma razão para nós concluirmos que, de facto, esta mulher é a cidade de Roma. E gostava agora de dar-te aqui mais um versículo, o versículo 10. Porque repara uma coisa, aqui diz que as 7 cabeças da besta são 7 montes. Ok? Mas o anjo diz mais qualquer coisa. Diz assim: e são também 7 reis. Então, repara, estas cabeças da besta têm uma dupla interpretação. Porquê? Porque estas 7 cabeças também são 7 reis. E depois diz assim: 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Aqui parece um pouco de tempo, parece que vai estar muito tempo, mas não é. A ideia é exatamente pouco tempo. Ok? Pouco tempo. E eu vou dar aqui a minha explicação. Diz assim: as 7 cabeças são também 7 reis. Isto é, estas cabeças têm uma dupla interpretação. Portanto, ponto final. Portanto, isto é, estas cabeças, além de serem 7 montes, são também 7 reis. E depois diz assim: 5 já caíram. Ora, 5 já caíram quer dizer que no tempo de João, e isto aqui muita gente leva isto para o futuro e está errado. Ok? E isso é, olhando para o texto, é fácil tu concluires isso. Portanto, 5 já caíram. Isto é, no tempo de João, esses 5 reis já não eram reis. Já tinham caído. Tinham sido reis, mas já não eram reis. Depois diz assim: como tal, já não existem. Portanto, é a conclusão que eu chego. Um existe. E está no poder. Portanto, no poder, isto é, no presente, no tempo de João, havia um que estava no poder. Ok? Mas diz que ainda havia de chegar outro. Ok? No futuro.
que substituiria exatamente aquele que estava no presente. Ok? Mas diz que esse rei, que neste caso o sétimo rei, duraria pouco tempo. Ok? E, portanto, este pormenor durar pouco tempo ficará para outra teoria no futuro. Portanto, noutras teorias futuras, eu vou falar sobre este pouco tempo. Por isso é que eu digo que eu não estou a interpretar o Apocalipse 17 todo. Está bem? A seu tempo, nós interpretaremos este pouco tempo. É preciso estudar muito mais, ok? Mas para já fica esta ideia de que 5, olha, repara, aqui esta continha muito simples, não é? Muito simples, que qualquer pessoa entenda esta conta, muito simples. 5 no passado. Ok? 5 já estavam no passado. Quer dizer que esta profecia, as cabeças da besta já faziam parte do passado. 5. Uma existia no tempo de João. E depois viria outra, que viria por pouco tempo. Ora, João, ao ver esta profecia, não é? Pensaria ele que as coisas estariam para acabar. Porque repara, 5 já estava no passado. 1 estava no poder. E ainda viria só 1, mais 1, mas esse estaria por pouco tempo. Ok? E agora, repara, temos 7 cabeças. 5 mais 1 é igual a 7. 7 cabeças. E não há mais. A besta não tem mais do que 7 cabeças. A besta tem apenas 7 cabeças. João pensaria que pouco tempo depois, se calhar ainda no tempo dele, Jesus voltaria. E o que é certo é que nós já estamos aqui há mais de 1900 anos, não é? E ainda aqui estamos. Porquê? Exatamente porque uma destas cabeças, portanto, destas duas, não é? Destas duas, porque as 5 já estão no passado. E isto é o que muita gente, se calhar, ou não entende ou não quer entender, não é? Uma destas cabeças durou muito tempo. Olha, repara. Uma destas cabeças de certeza que durou muito tempo. Porquê? Porque esta última diz que é por pouco tempo. Ora, se é por pouco tempo, a que durou muito tempo só pode ter sido o rei que estava exatamente no poder na altura de João. É esta a conclusão que eu tiro. Muito simples. Muito simples. Ok? E costuma-se dizer, e a nossa aula até fica por aqui, não é? Porque eu não vou adiantar mais, porque a seguir deixo-te já um vislumbre que não são 7 reis, mas sim 8 reis, portanto ainda há mais um rei. E esse rei não tem cabeça, porque a besta só tem 7 cabeças. Tá bem? Portanto, fica já esta curiosidade, não é? Para a próxima aula, que nós vamos falar exatamente do 8º rei, porque nós temos apenas 7 cabeças e são 8 reis. Ok? E vamos ver quem é que é esse rei, porque esse rei também é muito específico também. Mas fica aqui a ideia de que são apenas 7 cabeças. E a ideia de que 5 reis, ok? 5 reis já tinham caído no tempo de João, isto é, já estavam no passado. O que estava no poder era exatamente o 6º rei, no tempo de João. Portanto, quem estava no poder no tempo de João era o 6º rei. E dizia que ainda viria mais outro, mas esse viria por pouco tempo. Portanto, conclusão que eu tiro, o rei do tempo de João foi o que durou este tempo todo, porque nós ainda aqui estamos. Não é? Esta é mesmo a ideia de que de facto assim é nas profecias. Mas ainda existe aqui muito para estudar, portanto nós ainda só estamos no princípio, ok? Desta mesma teoria, porque isto ainda tem muito que se lhe diga. Vou só deixar aqui uma ideia, e depois mais para a frente nós vamos estudar essa mesma ideia, mas gostava só de deixar aqui mais uma vez, e repara que nós voltamos sempre ao Apocalipse 13. Este Apocalipse 13 é riquíssimo, é uma coisa impressionante. E repara que desde o início das minhas teorias nós quase sempre vimos aqui o Apocalipse 13. Diz assim, versículo 1. Vi então uma besta que subiu do mar. Portanto, estamos a falar da besta que subiu do mar, que eu já te disse a ti, que para mim, na minha ideia, é a besta do Apocalipse. Diz assim, tinha 10 chifres e 7 cabeças. Esta besta que subiu do mar tinha 10 chifres e 7 cabeças.
Portanto, também tem 7 cabeças, exatamente como a besta de Apocalipse 17. E sobre os seus chifres havia 7 diademas. E sobre as cabeças um nome blasfemo. Ok? Agora, porquê é que eu te trago agora o Apocalipse 13 e a besta que subiu do mar, que tem também 10 chifres e 7 cabeças? Ora, João não diz que esta besta foi a que foi vista a subir do mar. Ok? Sabes perfeitamente que ela subiria, mas era assim, do abismo. Foi aquilo que nós falamos na aula anterior, não é? Do abismo. Portanto, esta sobe do mar. Okay? Mas também nós vimos que abismo era um mar profundo. Portanto, é o que nós já às vezes chamamos de oceano, não é? Aquele mar profundo. Portanto, repara que elas duas saem da água. Está bem? Elas as duas saem exatamente da água. Mas eu quero só falar nas 7 cabeças desta mesma besta do Apocalipse. Ok? Que eu ainda não disse, nem cheguei à conclusão, nem sei se vou chegar, fica como curiosidade, como algo que vamos ver no futuro. Se esta besta que carrega a mulher é a besta do Apocalipse. Fica o ponto de interrogação. Mas gostava só de chamar aqui a atenção do seguinte. Se tu leres o Apocalipse 13, não é? E o restante do Apocalipse, tu não vais encontrar mais nenhuma interpretação das 7 cabeças da besta do Apocalipse. Mais nenhuma, isto é, não vais encontrar no Apocalipse 13, nem em mais nenhuma parte do Apocalipse, uma interpretação destas 7 cabeças da besta do Apocalipse. Então, aquilo que eu digo é que a interpretação destas 7 cabeças, ok? A interpretação destas 7 cabeças são exatamente a interpretação, ou é exatamente a interpretação que tu encontras aqui nos versículos 9 e no versículo 10. Então, a conclusão que eu tiro, e não devo estar muito longe da verdade, ok? Que para mim é verdade, é que as 7 cabeças da besta do Apocalipse são exatamente 7 montes e são também 7 reis. Porquê? Porque não existe mais nenhuma parte no Apocalipse, podes procurar, e eu não encontrei. Se encontrares, deixa aí nos comentários o que tu encontraste, ok? Que esta mesma interpretação das 7 cabeças da besta do Apocalipse está exatamente no capítulo 17 do Apocalipse, nos versículos 8 e 10. Portanto, as 7 cabeças da besta do Apocalipse são exatamente 7 montes e também 7 reis. Ok? É a conclusão que eu tiro. E então, ficamos por aqui na nossa aula de hoje. E se gostaste da aula, convido-te a inscreveres no nosso canal, ok? A compartilhares este mesmo vídeo, a deixares o teu like, o teu comentário também, se quiseres deixar, e a acionar as notificações, ok? Para receber as informações deste canal, que já é o teu, não é? Que chama-se exatamente Escola Kitonite. Então, tudo bom para ti.